Você sabe montar fluxos e automações de e-mail marketing de forma profissional ou você ainda faz tudo na base do improviso, na base do amadorismo? Fala galera, beleza? Eu sou o Victor, sou Growth Leader aqui na Tractor e neste vídeo você terá um tutorial direto ao ponto te ensinando a criar automações e fluxos de automação de marketing, de e-mail marketing, de uma forma totalmente profissional, da forma certa, da forma como você precisa configurar para que o seu trabalho lá na frente seja melhor e para que você também aprenda umas dicas novas aí para conseguir usar as ferramentas de automação de e-mail marketing da melhor forma. Show de bola? Então nesse vídeo eu vou te mostrar, claro, usando a RD Station como exemplo, mas vai ser aplicado para algumas outras plataformas que têm aí uma usabilidade parecida, fechou? Mas antes de eu entrar na prática, mostrar minha tela aqui para você e fazer um fluxo junto com você que está assistindo esse vídeo, eu preciso te dar um contexto muito importante, mas muito breve. Para que você usa fluxos de e-mail marketing, sequências de e-mail marketing, enfim, chame como você quiser, automações de e-mail marketing, etc. Por que você deve usar essa ferramenta aí dentro da sua empresa, caso você ainda não use, né? É importante você entender isso. Cara, um fluxo de automação de e-mail marketing, ele vai garantir que você mantenha uma comunicação com o seu cliente depois que ele virou seu cliente, depois que ele virou o seu lead, depois que ele virou ou deixou um contato na sua empresa. E por que na essência isso é importante? Porque, cara, sendo muito honesto com você, a comunicação ela não deveria acabar depois que você faz um anúncio e a pessoa converte. A pessoa precisa ter mais informações para tomar uma decisão de comprar da sua empresa, ter mais informações para comprar um produto a mais da sua empresa. Então, informação para o seu cliente, para o seu lead, é o que determina uma tomada de decisão para ele. E aí, essa informação agora, ela não deveria chegar de novo por mídia, porque você já pagou caro para trazer esse cara, logo você tem as informações na mão para garantir que você tenha um contato direto, um canal direto com esse cara para falar diretamente com ele, e o e-mail marketing serve muito bem para isso. Então, primeira coisa que eu já quero tirar da sua mente é que e-mail marketing não morreu, não é uma coisa que não tem nenhuma funcionalidade, não dá para gerar resultado, dá sim para gerar resultado, é uma coisa que inclusive muitas empresas ainda usam hoje em dia, e quem acredita na verdade que ele morreu é mais porque não sabe usar da melhor maneira, e nós vamos mostrar isso aqui para você agora, como que você configura. E por que é importante você fazer isso por automações e não só mandar um e-mail para o seu cliente? Primeiro, porque você consegue fazer de forma massificada, acho que essa é a resposta mais óbvia, mas o mais legal é que você consegue personalizar a jornada. E aí é que está o segredo de um bom e-mail marketing, de um bom fluxo de automação. Como você tem um CRM, no caso do RD, que é bem completo nesse sentido, você consegue mapear vários eventos de conversão, ou seja, você consegue saber se o cara converteu no seu anúncio do Meta, que fala X coisa, você consegue saber se o cara converteu no seu evento de landing page, num formulário que fala outra coisa, você consegue, de acordo com os eventos, os momentos que esse cara converteu, você consegue personalizar o que você vai mandar para ele, o que você vai enviar para esse cara. E isso é o que determina ser relevante de fato na vida, vamos dizer assim, na jornada do seu potencial cliente ou até mesmo do seu cliente atual. Então, se você hoje ignora eventos de conversão, se você ignora a personalização da jornada e da comunicação para a jornada, cara, muito provavelmente é por isso que seus resultados não devem estar tão legais ou até piorando mês após mês, porque justamente é isso que o futuro, vamos dizer assim, muito breve, vai exigir cada vez mais contexto e personalização e proximidade, O cliente precisa se sentir numa relação com a sua empresa para que ele consiga tomar uma decisão mais segura de comprar de você. Faz sentido? Então, acho que dado esse contexto, bora lá para a nossa tela aqui para você ver e entender como que você cria e configura um fluxo de automação aqui pelo RD Station. Então, beleza, galera, vou mostrar para vocês aqui o começo do começo, Vou começar na tela inicial aqui do RD Station para mostrar para vocês onde você vai para você conseguir fazer essa configuração, tá? Então, o RD Station tem várias funcionalidades legais nesse sentido, Mas o que a gente geralmente quer está aqui, tá? Em automação de marketing e não e-mail. Pô, Vitor, por que não e-mail e por que automação de marketing? Porque, de novo, aqui a ideia é fazer uma sequência, uma régua de e-mails. Então, depois que um e-mail é enviado, um outro vai ter que ser enviado. Se você vier aqui em e-mail, você vai entender que você até consegue criar os seus e-mails, mas você vai fazer um envio individual, Você não consegue fazer um envio sequencial por aqui de forma automática, Você vai ter que pegar cada e-mail que você cria e enviar manualmente cada um deles se você fizer por esse caminho do e-mail. Então, nós vamos lá para a automação de marketing, beleza? Chegando aqui na automação de marketing, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um fluxo, para a gente abrir um fluxo do zero aqui e você entender. Vamos ter que nomear o nosso fluxo, aqui eu vou colocar teste YouTube, para a gente fazer juntos aqui. E a primeira coisa que eu vou ter que selecionar é uma entrada, um ponto de entrada de leads que vão receber. E aqui já é um ponto importante caso você tenha dúvida nesse momento. Leads que vão atender os critérios é para um fluxo que eu quero que comece a partir de hoje e não quero que seja retroativo, não quero que pegue os leads do passado que preenchem já esses requisitos. Então vamos supor que você quer criar aí um fluxo a partir de um formulário preenchido. Mas eu não quero que pegue os leads do mês passado que preencheram esse formulário, eu quero que seja a partir deste mês para frente.
Beleza, então você consegue, selecionando essa opção, é exatamente isso que vai acontecer. Ele vai pegar esse fluxo a partir do momento que ele for ativo, tá? Já o de baixo, né, ao ativar esse fluxo aqui, são leads que já atendem um critério. Aí ele vai pegar retroativo, ele vai pegar uma galera que já preencheu essa ação que você selecionar aqui, tá? Então, no final do dia, vai de acordo com a sua estratégia, com o que você quer desenvolver aí dentro da sua empresa, da sua comunicação. E aqui a gente vai ter algumas opções, tá, para listar. Primeira opção, converter em eventos. Então, se você tem uma landing page hoje dentro do RD, se você tem um form integrado, um pop-up, API, enfim, vai selecionar por isso. Entrar numa lista de segmentação. E aí, o que é a lista de segmentação? Caso você não saiba, é você basicamente segmentar uma base de leads de acordo com algum critério, seja área de atuação, seja por uma tag, enfim. Você segmenta essa galera para uma base específica e manda para essa base específica por aqui, por essa opção. Marcados como uma oportunidade. O que seria marcado como uma oportunidade, né? Se você viu o nosso último vídeo que a gente falou sobre lead tracking e lead scoring, você pode inclusive automatizar a marcação de uma oportunidade quando ele atinge uma quantidade X de pontos do seu lead score, tá? Mas enfim, caso você não tenha assistido, basicamente é você, quando marcado uma oportunidade, né, de fato uma oportunidade ali a gente entende como um lead quente para comercial, você marcaria e falaria com esse cara. Você pode pegar por campo, né, específico, então vamos supor que você tem um campo de cargo, um campo de, sei lá, setor, um campo de qualquer coisa que você queira usar esse campo como um gatilho para inscrever as pessoas, você consegue selecionar aqui. Eventos do CRM, né? Então, quando uma negociação ela é perdida, quando uma negociação atrasa, quando a negociação é movida para a fase XYZ, caso você use o CRM do RD Station, né? E aí CRM, estão falando de vendas, tá? Quando uma venda acontece, quando uma tarefa é marcada, enfim, você consegue criar algumas automações que conversam com os processos comerciais aí da sua empresa. Eventos de integração, né? Então, se você usa algum tipo de chat, sistema de atendimento, né? Que é por chat, que seja integrado com o RD, já dá para mandar para lá, por mídia, enfim. Eventos de e-commerce, né? Então, desde uma compra, initiate checkout, abandono de carrinho, enfim. E atividades, né? Também é a mesma coisa, né? Atividades do e-commerce ali, pessoas que visitaram página X, página Y, adicionaram no carrinho, enfim. Você consegue segmentar por aqui, beleza? Eu vou pegar um exemplo já de converter num evento para te mostrar, para fins educativos aqui, de te mostrar inicialmente, tá? E aí, por que eu quis selecionar isso aqui? Porque o evento ele aparece com o nome que você deu. Então é importante que você tenha e use aí uma nomenclatura padrão para você já conseguir saber que evento que você quer pegar. Porque senão você vai ter que procurar aqui para achar o que você quer e muitas vezes vai estar mais ou menos desse jeito aqui. Vai ter um monte de coisa e você tem que saber exatamente o que você quer pegar. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, sei lá, a galera que clicou aqui, por exemplo, sei lá, no Fale Conosco, tá? Tem 167 leads que preencheram já, lembrando que eu peguei o já tem dos critérios, que vão entrar nessa base, beleza? Então, eu posso criar outra condição também, né, caso eu queira mesclar as coisas. Então, eu quero que tenha o campo de cargo gerente e seja da empresa de tecnologia ou, enfim, então você consegue criar um EO aqui, caso seja necessário, mas eu não vou criar. E aí agora a gente vai para a próxima parte. A próxima parte você vai já pegar aqui e vai vir na questão de comunicação e enviar um e-mail, né, para o cara aqui. O e-mail você já poderia deixar ele configurado, tá? Eu já vou mostrar essa parte para você. Você já poderia deixar configurado naquela outra telinha do e-mail que eu falei no começo do vídeo, tá? Porque, de novo, aqui você só vai pegar o e-mail pronto ou você pode criar por aqui, que basicamente ele vai te mandar para aquela tela lá, que é aquela tela que a gente já viu no começo do vídeo. E aí você pode criar um e-mail em branco. O que é importante? Como você vai usar esse e-mail por fluxo, você tem que sempre selecionar essa opção aqui, ó, modelo fluxo de automação, senão ele não vai aparecer na hora que você estiver criando o teu fluxo e vai te confundir, eu te garanto, tá? Porque isso, inclusive, já aconteceu comigo no começo. Então, tem que ser sempre por modelo ou fluxo de automação. Se você selecionar e-mail marketing, que é aquele que você envia individualmente, ele não vai aparecer para você enviar por automação, tá? Então, esse tipo ele é determinístico aqui. Então, é importante você selecionar por fluxo de automação para criar um e-mail, tá? Aqui eu vou colocar um teste YouTube. Opa. E vamos criar esse e-mail. E aí aqui, normal, tá, gente? Aqui o remetente você tem que editar, porque às vezes vai estar com o seu usuário, e aí na sua empresa você manda com, por exemplo, sei lá, no meu caso aqui tá puxando o meu próprio e-mail, né? E aí a gente manda aqui na Tractor como marketing@GoTractor, enfim. Eu posso mudar o nome do remetente por aqui. O assunto, né? Importante colocar o assunto. E aí vou colocar aqui teste do YouTube. Beleza. E aí no conteúdo é onde a gente de fato vai configurar o e-mail, tá? E aí, configuração do e-mail da RD, provavelmente a gente vai fazer um vídeo à parte só sobre isso, porque tem todos esses blocos para colocar, tem botão, tem linha,
você consegue inserir imagem, GIF, enfim, eu posso ajudar vocês melhor a depois entender como configurar o e-mail. Para esse vídeo que é só focado mais no fluxo mesmo, e tem algumas coisas de fluxo que são mais importantes aqui nesse caso, a gente vai se ater só a criar uma coisa aleatória aqui mesmo, tá? Vou adicionar uma outra linha aqui e vou colocar um título aqui só para não ficar um teste YouTube. E vou colocar um parágrafo aqui embaixo. Beleza. Eu poderia configurar link, enfim, mais um monte de outras coisas importantes que talvez você não se atente, tá? Que vale muito a pena você se atentar para os seus próximos e-mails que você for configurar. Tá vendo aqui em configuração, ó, ele também vem como metadado, né? O assunto, o pré-header e o título. Isso é o que garante que o seu e-mail tem uma taxa menor de bounces, tá? Porque às vezes, se você vem com um e-mail sem metadados, existe um bloco, existe uma chance de bloquear muitas coisas. Claro, fora a autenticação do teu domínio e tudo mais, mas isso é uma coisa que pouca gente preenche, né? Até colocar a língua de qual e-mail isso está sendo enviado, porque às vezes tem também bloco por linguagem. Enfim, para garantir que você tenha o máximo de eficiência, é melhor deixar isso aqui sempre preenchido, tá? Então, o assunto, o pré-header, que é o que vem depois, e o título desse e-mail, que também aparece como complemento de texto, tá? É bem importante você deixar isso configurado. Beleza, eu vou só salvar aqui e avançar para a gente voltar para o nosso fluxo, tá? E aí, beleza, fiz o meu e-mail, entendo que eu não realizei as configurações de autenticação do nosso domínio nessa conta teste aqui. Beleza, então tá criado. E agora, voltando aqui, o e-mail vai aparecer. Se eu colocar aqui, o teste do YouTube vai estar aqui. Beleza, e aí ele já envia esse YouTube. Coisas importantes, boas práticas para você configurar o seu fluxo da melhor maneira, de forma profissional. O que você geralmente faria se você não está configurando de uma forma profissional? Você já vai clicar aqui e já vai adicionar o próximo e-mail, o e-mail 2. Não faça isso. Por que não é para fazer? Não é para fazer isso, Vitor? Porque uma automação, ela não entende que eu quero que mande um e-mail, espere um pouquinho, mande o próximo e-mail. E por que tem que esperar um pouquinho? Porque não é uma mensagem de WhatsApp. As pessoas não vão abrir esse e-mail agora. Pode ser que leve até 48 horas para uma pessoa abrir, em média, o seu e-mail, né? E chegar até todas essas bases, dependendo do tamanho da tua base. Então, o que é importante você fazer? Cara, você vai adicionar aqui primeiro uma espera, tá? Uma espera. Você vai adicionar um time aqui de pelo menos eu diria um dia, tá? Pelo menos um dia, pelo menos 24 horas, ideal 2 dias entre cada e-mail. Porque, de novo, pode ser que exista uma demora para enviar o e-mail para a pessoa, não chega na mesma hora, às vezes a pessoa não vai abrir o e-mail naquela hora, e aí você já vai enviar um outro e-mail em sequência, e aí você pode prejudicar o teu domínio, ser categorizado como spam, enfim, pode dar um problema para você aí, então melhor você fazer isso aqui para evitar. Então sempre adicione uma espera entre um e-mail e outro, beleza? Feito isso, o que eu vou fazer aqui? No meu caso, né, no nosso caso, eu gosto de separar um pouquinho o caminho desse lead, tá? Por que eu gosto de separar o caminho desse lead? Porque quando a gente está falando de fluxos de e-mail profissionais, o que vai acontecer? Tem pessoas que não vão abrir o seu e-mail, né? E aí o que você tem que fazer com essas pessoas? Primeiro, você tem que categorizá-las, né? Porque são leads que no final do dia, depois de uma sequência de 10 e-mails, nenhum desses 10 e-mails ele abriu. Cara, esse cara é um cara muito provavelmente desengajado. Você não está conseguindo falar com ele, mas esse é um cara que custa uma unidade do seu servidor no CRM. Ou seja, você paga lá por 10 mil contatos, esse é um dos 10 mil contatos, que aí se você tiver mais 5 mil desengajados, você está pagando para armazenar 5 mil e-mails que você não consegue falar. Faz sentido você ficar armazenando esse tipo de coisa? Uma coisa para se pensar aí. Na minha visão, não faz. Então, a gente elimina os desengajados depois de uma série de tentativas, obviamente, de engajá-los, mas nem sempre a gente vai conseguir mantê-los ativos para sempre. Então, logo, às vezes vai fazer sentido. Só que aí você precisa saber isso, né? Então, por isso que eu divido o lead por e-mail do fluxo aqui no caso, porque aí, por exemplo, ó, eu consigo selecionar uma ação, tá? E aí uma ação seria abrir o e-mail ou clicou no fluxo, né? Então vamos supor que a ação seria ele abriu o e-mail, e aí ele vai ter a opção de sim ou não, como vocês estão vendo aqui, e o e-mail, obviamente, é o e-mail anterior. E aí o que acontece? Para o cara que abriu o meu e-mail, eu continuo uma sequência. Para o cara que não abriu o meu e-mail, eu posso adicionar, por exemplo, uma tag, eu posso adicionar uma notificação de que esse cara não abriu o e-mail, enfim, posso, por exemplo, aqui, ó, adicionar, gerenciar o lead, adicionar uma tag, e aí uma tag não abriu e-mail YouTube. Opa. YouTube. Beleza, então eu quero que adicione, né? Eu quero que tague esse cara especificamente. Eu quero que altere o estágio dele no CRM, sei lá, enfim, eu posso criar algumas automações a partir desse abrir ou não abrir direto por aqui. Legal? Beleza, então eu mandaria aqui um segundo e-mail, né, para essa pessoa,
que, enfim, posso configurar por aqui, posso configurar antes, enfim, de qualquer forma eu já consigo fazer essa separação de maneira objetiva. E também posso mandar os leads para integração. Então vamos supor que o cara abriu o meu e-mail, e vamos supor que é um e-mail de produto em que, se ele clicar, demonstra um claro interesse de compra. Eu quero comprar, estou interessado, quero receber mais informações. Vamos supor que é um botão que fala isso, tá? Você consegue clicar aqui e selecionar a opção de mandar esse lead que fizer isso, os dados que estão dentro do RD, para uma URL de webhook. Então você consegue colocar o URL aqui e ele vai passar os parâmetros, o e-mail, o telefone, o nome, e aí o seu CRM externo que você pode usar, coleta essa informação a partir desse mesmo webhook. Então você consegue integrar uma coisa com a outra, por exemplo, por aqui. Beleza? Acho que, de pontos principais, em termos de fluxo de automação, essas são as melhores práticas. Então, sempre tagueie o seu lead, para toda vez que ele fizer uma ação que você queira saber de forma individual, tagueia ele por aqui. Adicione a espera, toda vez que você for mandar um e-mail, adicione uma espera, né? E, ao mesmo tempo, também, se você precisa mandar para um CRM externo, você está vendo aqui agora que você já consegue fazer. Então, esse é o básico. Agora vamos trazer mais alguns detalhes legais para você conferir com a gente. Então legal, vamos falar sobre algumas funcionalidades agora que o CRM da RD entrega, né, que o CRM de marketing da RD entrega a mais, que são coisas bem bacanas. Então, hoje o CRM da RD ele tem uma integração também com o WhatsApp, então eu consigo mandar, né, um WhatsApp, né, se eu tiver com o WhatsApp integrado aqui, consigo mandar um WhatsApp a partir do cara que abriu o meu e-mail, a partir do momento que o cara clicou no meu e-mail, a partir do cara que, enfim, consigo fazer essa automação por aqui, tá? Ao mesmo tempo consigo mandar SMS também, por aqui o RD permite fazer isso, e existe também a inteligência artificial da RD Station, que permite que ele crie, né, uma mensagem inteligente e mande no WhatsApp do meu lead de acordo com o contexto do e-mail, enfim, ele consegue também fazer esse tipo de criação pra gente por aqui, tá? E aí, outras coisas que você pode fazer por aqui dentro do RD, né? Dentro do caminho do lead, você consegue juntar o caminho, né? Então eu separei entre o cara que abriu e o cara que não abriu. Depois que isso acontece, eu posso juntar o caminho do que, vamos supor um exemplo, né? O e-mail 2 eu quero enviar para todos, mesmo o cara que abriu e o cara que não abriu. Então eu separei, né, para justamente criar uma tag para quem não abriu ainda. E para o cara que já abriu, eu vou criar uma integração. E aí, o que eu quero fazer aqui? Ó? Aqui, eu vou adicionar um e-mail, tá? Que eu vou mandar o e-mail 2. E aí, eu vou selecionar qualquer e-mail aqui, porque eu não... Aqui, vamos pegar esse aqui, por exemplo. E aí, agora eu quero que o cara que está no caminho de baixo também receba esse e-mail. Eu deveria colocar esse e-mail aqui embaixo? Você não precisa fazer isso. O que você pode fazer é unir o caminho. Então, você consegue vir aqui, caminho do lead, une o caminho, colocar unir o caminho aqui, e aí eu vou mandar ele para essa fase, tá vendo? Então ele aponta e une. Então o que vai acontecer? Ele vai receber o e-mail, se ele não abrir, ele vai receber uma tag e depois ele vai receber o segundo e-mail. Show de bola? Essa é a lógica. E aí, por fim, o que é legal, o CRM, né, de vendas da RD Station, sendo integrado, obviamente, com a solução de marketing, você consegue fazer uma série de coisas por aqui. Vamos supor que ele, por exemplo, chegou um lead para o formulário. Você consegue já criar automaticamente a negociação dentro do CRM. Você consegue, por exemplo, atualizar o nome, você consegue adicionar uma anotação, você consegue atualizar uma tarefa, por exemplo, de que um lead que estava parado agora, ele pode entrar em contato porque ele abriu o seu e-mail. Você consegue atualizar tanto o responsável, o status da negociação, você consegue mexer o lead dentro do CRM de vendas a partir de uma interação que ele teve em alguma coisa de marketing. Por exemplo, aqui no caso, abriu um dos nossos e-mails. Show de bola? Então, acho que esses são os pontos mais importantes, né? E aí, de novo, você pode marcar e desmarcar as oportunidades também, o que é uma coisa bem válida de acordo com a interação. Então, vamos supor que você está mandando para suas oportunidades uma régua de e-mail e, sei lá, 20% dessa base não abriu nenhum desses e-mails dessa régua. Pode ser que vale a pena desmarcar esse cara como uma oportunidade, porque quando você for olhar depois lá na frente, você pode não lembrar disso e achar que esse cara ainda é quente, mas às vezes, de fato, ele não é, e é importante ter isso aqui setado, segmentado, tá? Então, acho que esses são os principais pontos, um tutorial bem rapidinho para você entender como funciona. Se você gostou, não esquece, deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida. Caso você não saiba, cara, a Tractor tem uma célula aqui dentro especializada em serviço de CRM. Então, a gente não só faz isso aqui que eu mostrei para você, como a gente te ajuda, mas a gente também faz e idealiza qual seria o melhor fluxo para o seu caso de nutrição, se é um fluxo de venda, se é um fluxo de, enfim, de algum outro tipo de comunicação de acordo com a sua base. Se você está precisando de uma ajuda, tanto para configurar o seu RD, como de fato para alguém fazer isso para você, cara, a gente pode ser uma solução mais do que ideal. Então, procura a gente, pode comentar aqui embaixo para que a gente entre em contato, entra no nosso site. E claro, não esquece de se inscrever no nosso canal, que isso também nos ajuda bastante. Fechou? Até o próximo vídeo e um abraço.